Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o capítulo de número 15. Nós vamos fazer esta leitura. Eu queria que vocês me acompanhassem na leitura, então. Por favor, prestem atenção, atentem-se ao texto bíblico. Diz assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor, soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que o tirei da terra de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: ó Senhor soberano, como eu posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo. E uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e, por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Amém. Vamos orar. Pai, nós ficamos sempre com uma grande expectativa diante da Tua palavra, porque o Senhor nos conhece, a todos nós aqui. E o Senhor foi quem promoveu a escrita destas palavras que nós lemos agora, por meio do Teu Espírito Santo. Ó Deus Espírito Santo, ensina-nos nesta noite, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Nós te pedimos em nome de Jesus. O tema da nossa meditação, da nossa mensagem é o Deus de Abraão, nossa fé e nosso escudo. O Deus de Abraão, nossa fé e nosso escudo. Eu quero convidar vocês a fazerem um exercício na imaginação. Vamos imaginar aqui Abraão, um homem com 85 anos de idade, lá na região do Oriente, no deserto, em sua tenda, talvez próximo a um fogareiro. O tempo já estava esfriando, como é comum no deserto à noite. E aquela fogueira quase se apagando. E Abraão provavelmente se pôs a pensar: já fazem 10 anos que eu recebi uma promessa de Deus. E até agora nada. Minha esposa já está com 75 anos. E eu com 85.
É provável que ele tenha pensado: será que a promessa de ter um filho se cumprirá na minha vida com Sara, minha esposa? Eu imagino que eram estes pensamentos que povoavam a mente de Abraão. Será que ainda dá tempo? Será que irá acontecer? E nesse exato momento, quando o coração está pesado, quando as dúvidas começam a saltitar dentro da gente, Deus vem e fala com Abraão, rompe o silêncio dizendo: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e serei sua grande recompensa. E eu quero tirar para nós aqui alguns ensinos acerca de quando nós ficamos na expectativa por algo. Não importa o quê. Algo que talvez seja desejo do teu coração, mas nos últimos dias, talvez a dúvida tenha rondado você aí. Presta bem atenção. Em primeiro lugar, Deus torna o impossível possível. Só Deus pode fazer isso. Quando chegamos ao limite, Deus começa a trabalhar. Abraão olha para a realidade dele e conclui: é impossível. Eu estou com 85 anos, minha esposa com 75. É impossível. Mas Deus leva ele para fora da tenda, diz o texto, e diz: olha para o céu. Eu creio que Abraão olhou. É Deus falando. E ele viu um céu bem estrelado. E Deus fala: você pode contar essas estrelas? Conte-as, se for capaz. Naturalmente, Abraão não conseguiu contar. Você não conseguiria, eu não conseguiria. E é Deus usando o impossível para mostrar o que ele fará se tornar possível. É assim que Deus costuma agir. Diante das nossas impossibilidades, a manifestação do poder de Deus torna coisas impossíveis possíveis. Humanamente, Abraão não podia acreditar, né? E nem poderia realizar aquilo, olhar para as estrelas e contar. Eu não sei se você já tentou, não dá, não. Não dá para contar. Os cientistas, com os aparelhos mais avançados que existem, eles têm uma estimativa de alguma coisa que nunca é certa, está sempre mudando. Paulo nos explica o seguinte: Abrão creu em Deus e assim foi considerado justo. Gente, até aquele instante o texto nos diz que Abrão estava em dúvidas. Até aquele momento ele precisava perguntar: ó soberano Senhor, como que eu vou ter certeza disso? Mas aí a Bíblia nos diz: Abrão creu em Deus. Deus deu a ele a possibilidade de crer. É assim que acontece comigo, é assim que acontece com você. Se você que está me ouvindo hoje crê que Deus existe, que Deus enviou Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador, é porque o mesmo Deus te deu a mesma graça, a mesma bênção de Abraão. Porque senão você também não cria. É isso que aconteceu conosco. A fé é salvadora. A fé genuína não nasce no coração do ser humano por força do ser humano, por posicionamento do ser humano. Ela vem de Deus. O que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 2, de 8 a 10? Que a fé é um presente de Deus. Não é algo que venha do homem, para que o homem não cobre a Deus dizendo: mas fui eu que acreditei. Jesus confirmou que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Abraão creu porque Deus tornou possível o impossível. Assim acontece conosco, gente, em relação à nossa fé e em relação a outras coisas da nossa vida. Tem algo impossível no seu horizonte? Ouça bem o que eu estou falando. Tem algo impossível habitando o teu coração? Algo em relação à tua vida? Existem promessas que parecem ser distantes para você? Há situações que a lógica diz: isso não vai mudar. Pois eu te convido a olhar para os céus e contar as estrelas, se você for capaz.
Porque nós estamos na presença do Deus que pode tornar o impossível possível. Mas também, Deus é a nossa garantia. Quando tudo ao nosso redor está incerto, Deus é a única garantia, gente, que não falha. Os nossos pais podem falhar conosco. Os nossos amigos podem falhar conosco. Os nossos irmãos podem falhar conosco. Eles são humanos. Nós podemos falhar com as pessoas. Mas Deus não. Abraão pergunta, Senhor, ó Senhor soberano, ou seja, o Senhor governa tudo que existe. Como posso ter certeza? Ele não sabia se teria filhos, se herdaria aquela terra, se as coisas que Deus disse seriam assim mesmo, até aquele instante. E Deus responde revelando o seu conhecimento perfeito de todas as coisas. Olha, em relação à tua vida, em relação à minha vida, somente Deus conhece cada detalhe. Cada coisinha, às vezes, que está abrigada lá no nosso coração, só Deus conhece. Deus diz, Abraão, você terá uma descendência numerosa. E não vai ser por meio de um servo, de um escravo, como era o costume de toda a época. Você terá um filho teu, com Sara. Sua linhagem, Abraão, será peregrina, vai ser escravizada em uma outra nação por 400 anos. Mas eu libertarei esse povo com grandes riquezas e farei eles voltarem para esta terra. Abraão, você vai morrer em velhice avançada. Você estará bem quando morrer. E se você ler o registro de Gênesis, nós vamos encontrar lá escrito que Abraão tinha beleza nos olhos quando faleceu. Tudo que Deus disse se cumpriu. Abraão não podia nada. Deus podia tudo. Você não pode muito, nem eu, mas Deus pode tudo. Não precisamos, gente, viver inseguros. Não precisamos viver em desespero, como se aquelas coisas que nós desejamos e são lícitas e nos ajudaria, ou quem sabe, seja o sonho da minha ou da sua vida, não poderão ocorrer. Deus não apenas promete, Ele cumpre. Jesus, ele disse assim, ó, olha, vai passar tudo isso que vocês conhecem, passarão os céus e passará a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus se cumpre. Deus é o fiador de todas as palavras que ele diz. Creia nas promessas de Deus nesta noite. Creia que é possível Deus realizar o impossível. Procure observar naturalmente a sua responsabilidade como cristão, como cristã. Esteja na presença de Deus responsavelmente nesse mundo, de segunda a segunda. Quem vai trabalhar amanhã, quem vai estudar, onde você estará, o que você vai fazer. Seja responsável na presença de Deus. Porque Jesus disse que o povo dele é luz do mundo, sal da terra. E Jesus disse mais, se o sal vier a perder o sabor, para que serve? Se não, para a gente jogar fora e as pessoas pisarem em cima. Mas se você é um servo, uma serva de Deus, creia nas promessas de Deus. Deus é a nossa garantia. Mas também existe um último princípio que eu quero destacar nesta noite. Deus conhece o futuro e nos prepara para ele. Em matéria de futuro, nem eu e nem vocês podemos garantir o segundo adiante. Ó, agora já é futuro do passado que eu falei. Que coisa esquisita. E agora já é passado no futuro que eu anunciei. É assim, a limitação nossa é desse jeito. Mas preste atenção, nada do que nos assusta amanhã, porque nós somos assim um pouco temerosos com o amanhã, né? Eu acho que responsavelmente isso não deixa de ser saudável, mas nós às vezes nos preocupamos muito com o amanhã. Nada do que nos assusta no amanhã é surpresa para o nosso Deus. Vejam,
Uma estatística realizada na Universidade de Cornell, Estados Unidos, aponta que 85% de nossas preocupações hoje não ocorrerão e que os outros 15% restantes serão solucionados por nós sem nenhum problema. Mas para não dizer que é uma estatística de uma universidade só, eu quero destacar uma outra pesquisa feita na Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, com indivíduos diagnosticados com transtorno de ansiedade. Essa pesquisa diz que 91% do que as pessoas se martirizavam nessa pesquisa nunca seria concretizado e nunca foi. E os outros 9% seriam resolvidos com uma certa tranquilidade pelas pessoas. Estes somos nós. Esta é a perspectiva do ser humano diante de todos os desafios. Aqui, nesse texto, nós enxergamos a onisciência divina com clareza, cristalina. Deus revela a Abraão, seu povo será escravo, Abraão, por 400... Gente, Deus está falando de 5 séculos adiante. Deus não está falando do mês que vem. Não é semelhante àquele pessoal que vai aparecer agora na televisão final de ano dizendo tudo o que vai acontecer em 2026. Um cantor vai morrer. Um ator, nós perderemos um ator. Não é isso não, gente. Deus falou, daqui 400 anos, Abraão, daqui muito tempo, depois que você morrer, os seus descendentes, eles serão escravos por 400 anos. Depois eu vou libertá-los com grande riqueza. E eu darei essa terra a eles. Cada detalhe do que Deus disse se cumpriu. Isso nos mostra que nada pega Deus de surpresa. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu acalento aqui dentro do coração nessa noite. O senhor não sabe o drama que eu estou enfrentando. Eu não sei mesmo, mas o Deus que me mostrou essa mensagem na palavra dele sabe, porque nada pega ele de surpresa. Creia. Nada escapa do controle de Deus. Pastor, mas eu dependo da atitude de um homem, ou de uma mulher, ou de um governante, ou de um líder, ou de uma instituição, não me interessa. Deus tem tudo sob controle. Nada acontece fora do seu plano. Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. E depois de ter uma experiência muito dura, Jó pôde dizer o seguinte: nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Tudo depende do nosso Deus. Ele conhece o futuro. Deus é atemporal. Para Deus não existe ontem, hoje e amanhã. Para Deus tudo é. Ele é eterno. Ele conduz o futuro, nós podemos descansar, irmãos. Eu quero que a gente saia daqui nessa noite descansando nas promessas e na palavra de Deus, no poder desse Deus. Deus sabe o que vem pela frente. Deus escreve a história. Deus guia os passos de quem crê. Deus já está onde você e eu iremos chegar. Como são felizes aqueles que creem na palavra de Deus. Jesus nos disse: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Deus conhece o futuro e prepara os filhos dele para o futuro. Paulo ainda nos ensina: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Você já teve experiências com Deus? Agradeça por essas experiências e clame a Ele: meu Deus, meu coração está inquieto por isso ou por aquilo. Pedro reforça esse ensino dizendo-nos, 1 Pedro 5,7, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês.
Deus estava cuidando de Abraão, mesmo ele estando inquieto lá na sua tenda. Deus estava cuidando de Sara. Havia o tempo determinado. Ainda faltavam 15 anos para aquele homem, já em grande velhice, 100 anos de idade, e aquela mulher, nos 90 anos, serem pais de Isaac. Assim como Abraão recebeu das mãos de Deus, ele está falando comigo e com você nessa noite. O Deus soberano que disse a Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo. Ele está dizendo para cada um de nós: eu sou o teu escudo. Você não vive baseado nas estimativas e perspectivas que você pode traçar. Eu sou o teu escudo e eu te recompensarei. Ele torna o impossível possível. Ele é a nossa garantia. Não dependemos da nossa força somente, mas da fidelidade de Deus. Ele conhece o futuro, o amanhã de cada um aqui. Então, não precisamos ter medo. Não precisamos duvidar. Não precisamos perder a esperança e nem vivermos ansiosos. O que será que vai acontecer? Descanse em Deus. O Deus de Abraão continua sendo fonte da nossa fé, nosso escudo e o Deus que cumpre o que promete. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por cada um de nós aqui nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela tem direção quando ela é trazida, porque é nessa palavra que reside todo o poder. E eu quero colocar nossas vidas diante de Deus. A minha oração não tem nada de especial, ela é uma oração como a oração de vocês. Mas o Deus a quem oramos é especial, ele é único. E eu quero convidar você que tem algo para colocar diante de Deus que tem inquietado o teu coração. Fica em pé. Vamos orar juntos. Eu creio nesse Deus da Bíblia. Eu creio no poder e na fidelidade desse Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado e bendito, aquele teu servo lá no deserto, na sua tenda, recebeu a tua visitação tão especial. Ali o Senhor fez uma aliança com Abraão. Ele não podia se responsabilizar por nada, ele era só um ser humano como nós. E nós também não, meu Deus, nessa noite, cada um aqui que se colocou em pé tem uma motivação muito especial diante do Senhor que conhece todas as coisas. Pai, nós suplicamos ao Senhor, derrama a tua bênção a ponto de fortalecer-nos e de poder contemplar-nos com a tua bondade. Sê nosso escudo. Ajuda-nos a sairmos daqui nessa noite confiantes, assim como Abraão, que a tua palavra diz que ele creu. E isto lhe serviu de justificação. Abençoa cada um aqui, diante dessa inquietação no coração, que a coloca diante do Senhor, e derrama a tua bênção, para que o teu nome seja exaltado, engrandecido por meio das nossas vidas, por meio das conquistas que vêm do Senhor. Nós oramos e as entregamos na tua presença santa e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém.